O som do copo se quebrando ecoou pela sala inteira. Valentina se agachou rápido, com as mãos trêmulas, tentando juntar os cacos do chão de mármore. O coração batia forte. Ela sabia o que viria a seguir. Valentina. A voz de Patrícia soou firme no silêncio da sala. Isso é cristal importado. Você sabe o valor disso? Aquilo não era uma pergunta. Patrícia só queria deixar claro que o erro tinha peso. Os dois outros funcionários que arrumavam a mesa pararam e olharam para o chão. Ninguém disse nada. Valentina continuou agachada, juntando os pedaços com cuidado, o rosto quente de vergonha. Preste mais atenção. Patrícia virou as costas como quem descarta um assunto menor. Não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. Valentina respirou fundo. Engoliu o que sentia e foi buscar o pano. Ninguém havia dito nada em defesa dela, mas alguém havia visto tudo, do alto da escada, imóvel, com os braços cruzados, e não havia gostado nada do que viu. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você encontra amor verdadeiro, viradas que ninguém espera e personagens que a gente não esquece mais. Valentina tinha 26 anos e uma rotina que começava antes do sol nascer. Acordava às 5h30, tomava um café rápido no apartamento pequeno, que dividia com uma amiga em uma região simples da cidade, pegava 2 ônibus e chegava à mansão dos Cavalcanti pontualmente às 7 da manhã. Fazia isso há 2 anos. 2 anos limpando, organizando, servindo, sem reclamar. Ela não era do tipo que reclamava. Aprendera isso com a avó, Dona Celeste, que dizia que trabalho honesto nunca envergonhava ninguém. E Valentina acreditava nisso de verdade. Tinha cabelos castanhos escuros, sempre presos num coque simples, olhos amendoados e uma expressão serena que às vezes as pessoas confundiam com indiferença. Não era. Era contenção. Ela sentia tudo, só havia aprendido a não mostrar. A mansão era grande demais para uma pessoa só. Patrícia Cavalcanti morava ali com 2 funcionários que dormiam no trabalho e mais 3 que vinham diariamente, incluindo Valentina. O marido havia falecido 3 anos atrás. O filho, Gabriel, morava fora do país havia quase uma década. Patrícia tinha 52 anos, cabelos grisalhos impecavelmente tingidos de loiro, roupas sempre ajustadas ao corpo e uma postura que deixava claro, sem precisar dizer, quem mandava ali. Não era uma mulher cruel por natureza. Era uma mulher que havia aprendido ao longo da vida que distância era sinônimo de controle. E ela precisava de controle. Valentina entendia isso. Não concordava, mas entendia. O que ela não conseguia entender era o peso que sentia toda vez que Patrícia a chamava pelo sobrenome, ou quando fazia observações na frente de todos, ou quando olhava através dela como se fosse transparente. Não parecia implicância, parecia pior. Patrícia agia como se ela mal existisse, e no fundo aquilo machucava de um jeito difícil de explicar. Naquela tarde de terça-feira, depois do episódio do copo, Valentina varreu os últimos cacos e foi lavar as mãos na copa dos fundos. Ficou um tempo olhando para a própria imagem refletida no azulejo. Respirou. "Você tá bem?" perguntou Renata, a outra funcionária, aparecendo na porta. "Tô sim." Valentina sorriu de lado. Já aconteceu antes. Ela foi pesada hoje. Ela é ela. Valentina secou as mãos. "Vou terminar a copa e depois cuido do jardim." Renata a olhou por um segundo com algo parecido com pena, mas não disse mais nada. Valentina foi para o jardim. Era ali que ela respirava de verdade. O jardim dos Cavalcanti era enorme, com alamedas de pedra, roseiras antigas e uma área no fundo com terra boa, onde ela gostava de trabalhar quando a tarde esfriava. Não fazia parte das suas obrigações principais, mas ela havia pedido para cuidar das plantas um dia e Patrícia havia concordado com um aceno de cabeça, sem muito interesse. Valentina punha as mãos na terra e pensava na avó. Dona Celeste adorava rosas brancas. Dizia que branco não era a ausência de cor. Era todas as cores juntas, em paz.
Valentina ainda estava pensando nisso quando ouviu passos na pedra atrás dela. Ela se virou. Um homem parado a alguns metros a observava. Alto, cabelos castanhos ligeiramente bagunçados, barba por fazer, olhos claros. Trazia uma mochila no ombro e uma expressão difícil de ler. Parecia cansado. Parecia também que aquele jardim lhe dizia alguma coisa. Desculpa, ele disse. Não queria te assustar. Valentina se levantou, limpando as mãos na calça. O senhor é Gabriel. Ele estendeu a mão. Filho da Patrícia. Valentina olhou para a mão, depois para ele. Cumprimentou com firmeza. Valentina, trabalho aqui. Eu sei. Ele olhou para o jardim. Vi você lá de cima mais cedo. Ela não respondeu. Sabia o que ele havia visto. Gabriel enfiou as mãos nos bolsos. As rosas estavam assim antes? Não. Eram só folhagem aqui atrás. Fui plantando aos poucos. Ficou bonito. Obrigada. Silêncio. Não era um silêncio ruim. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas ainda estão se avaliando, com cuidado. Boa tarde, então, ele disse, e foi em direção à casa. Valentina ficou olhando para onde ele havia desaparecido. Tinha alguma coisa diferente nele. Valentina ainda não sabia explicar o que era. Gabriel havia voltado por causa da empresa. O pai havia deixado uma participação societária que precisava de atenção, papéis que não podiam ser resolvidos à distância. Ele havia dito isso à mãe por telefone, 2 semanas antes de voltar. E era verdade. Só que não era a única verdade. A outra verdade era que ele estava cansado. Cansado de Londres, do ritmo, da sensação de que estava construindo coisas que não tinham a sua cara. Tinha 34 anos e uma carreira sólida em consultoria financeira, mas havia uma espécie de vazio que ele não conseguia nomear direito. A mansão estava como sempre, impecável, fria, perfumada com o mesmo ar-condicionado. Sua mãe o havia recebido com um abraço contido e uma lista de compromissos para a semana. No primeiro dia, ele havia descansado. No segundo, havia explorado a casa e visto a cena na sala. Não havia esquecido. A imagem dela agachada no chão continuou voltando à cabeça dele. Não foi o constrangimento que chamou sua atenção. Ou não só isso. Foi a forma como ela havia aguentado. Sem explosão, sem lágrimas, sem a necessidade de ser vista sofrendo. Havia algo de muito digno naquilo e de muito triste ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, ele passou a perceber detalhes. A forma como ela organizava a copa, deixando as coisas sempre no mesmo lugar que os outros funcionários preferiam, não onde seria mais prático para ela. Como ela cumprimentava o vigia pela manhã pelo nome, com um sorriso real. Como tratava as plantas no jardim como se fossem uma responsabilidade pessoal, não uma tarefa. Uma tarde, ela havia deixado um copo de água fresca na mesa de trabalho dele sem dizer nada, sem esperar obrigado. Ele disse mesmo assim. Ela olhou para ele com uma expressão levemente surpresa, como se não estivesse acostumada. De nada, ela respondeu e foi embora. Gabriel ficou olhando para o copo por um tempo. Começou a criar desculpas para passar pelo jardim no fim da tarde. Não eram desculpas elaboradas. Às vezes só um "vou tomar ar" dito para ninguém. Valentina estava sempre lá por volta das 4, quando o calor baixava. As conversas foram surgindo sem pressa. Primeiro sobre as plantas. Depois, sobre o jardim de forma geral. Num dia, ele perguntou de onde havia aprendido e ela falou da avó. Ela tem um pedaço de terra no interior, Valentina disse, arrancando um galho seco. Nada muito grande, mas ela faz render como se fosse uma fazenda. E as rosas brancas? Valentina pausou por um segundo. Favorita dela. Ela diz que rosa branca é para quem tem paz no coração. Gabriel a olhou. E você tem? Ela pensou um momento antes de responder. Estou trabalhando nisso. Ele riu baixinho. Era uma resposta honesta. Ele gostou disso. Naquela noite, Gabriel ficou acordado pesquisando mudas de rosas brancas disponíveis na cidade.
Não demorou muito para encontrar um viveiro que entregava na semana seguinte. Ele fez o pedido sem pensar demais. As mudas chegaram numa caixa de madeira, numa quarta-feira de manhã. Gabriel as deixou no jardim antes de Valentina chegar, com um bilhete simples preso à caixa, para o jardim e para quem cuida dele. Quando Valentina viu, ficou parada por um momento. Eram 6 mudas de rosa branca, saudáveis, com as raízes bem embaladas. Ela se abaixou, tocou a terra ao redor de uma delas, checou a umidade. São boas mudas, ela disse quando Gabriel apareceu mais tarde. Pedi num viveiro que disseram ser confiável. São sim. Ela ainda não olhava para ele. Por que fez isso? Porque você mencionou que eram especiais. Valentina finalmente virou o rosto para ele. Dona Patrícia vai ver. E daí? Pode não gostar. São flores, Valentina. Ele disse isso com uma leveza que não era descaso. Era convicção. Você pode plantar flores. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então olhou de volta para as mudas. Vou precisar preparar o canteiro. Posso ajudar. O senhor não precisa... Gabriel. Ele a interrompeu com calma. Pode me chamar de Gabriel, ela respirou. Gabriel, não precisa me ajudar. Eu sei que não preciso. Ele pegou a pá encostada na parede. Mas quero. Ficaram 1h30 no jardim naquela tarde. Ele seguia as instruções dela sem questionar, e ela foi relaxando aos poucos sem perceber. Conversaram sobre a terra, sobre o clima, sobre qual canto do jardim pegava mais sol. Em nenhum momento ele tratou aquilo como um favor. Tratou como uma tarde comum. Quando Patrícia os encontrou no jardim ao entardecer, o canteiro estava pronto, e as 6 mudas já plantadas. O que é isso? Ela perguntou, olhando para a terra revirada. Rosas brancas. Gabriel respondeu, sem se levantar. Ficará bonito quando abrir. Patrícia olhou para Valentina com uma expressão que dizia mais do que palavras. Valentina, suas atribuições não incluem reformar o jardim. Fui eu quem pediu, Gabriel disse, e dessa vez havia firmeza na voz. Valentina estava me ajudando. E acho que ela tem feito um trabalho excelente aqui fora, aliás. Patrícia ficou quieta por um momento. Jantar às 8, disse, e voltou para dentro. Gabriel não olhou para a mãe ir embora. Ficou ajeitando a última muda com a mão. Valentina olhava para ele em silêncio, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Obrigada, ela disse baixinho. Não precisava agradecer. Precisava sim. Patrícia continuava reservada, mas havia diminuído os comentários na frente dos outros funcionários. Não era gentileza, era recuo. Ela havia percebido que o filho prestava atenção, e isso a fazia medir mais as palavras. Gabriel e Valentina foram se encontrando no jardim quase todo dia. Ele levava café numa tarde, ela levava biscoito noutra. Ninguém havia combinado isso. Foi acontecendo. As conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Ela contou sobre a infância no interior, sobre ter vindo para a cidade ainda jovem para ajudar a mãe, sobre o sonho antigo de fazer faculdade que havia sido adiado e que ela ainda não havia abandonado de vez. Ele contou sobre os anos em Londres, sobre a solidão que às vezes aparecia no meio de uma cidade cheia de gente, sobre a sensação de que havia otimizado demais a própria vida e esquecido de viver. Numa tarde de muito calor, ele perguntou: o que você faria se pudesse escolher livremente? Valentina ficou um tempo em silêncio, como se a pergunta fosse nova, como se ninguém houvesse perguntado isso antes. Agronomia, ela disse finalmente. Sempre quis estudar plantas de verdade, entender o solo, o clima, o que faz uma coisa crescer ou morrer. Você deveria fazer. É caro. É tempo. Ela balançou a cabeça. A vida não para a gente estudar. Você tem quantos anos? 26. Tempo de sobra. Valentina o olhou com um sorriso cansado. Parece fácil quando você fala assim. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível. Ele pausou. E que você claramente tem o talento.
Ela desviou o olhar, mas o sorriso ficou. Gabriel a observou por um momento. Havia algo acontecendo nele que ele havia tentado ignorar nas primeiras semanas e que agora não conseguia mais. Não era só admiração. Era algo mais profundo, mais específico. O tipo de sentimento que aparece quando você percebe que uma pessoa te interessa não pelo que mostra, mas pelo que não mostra. Valentina era cuidadosa com as próprias emoções. Ele sabia disso. E sabia também que ela havia construído aquela contenção por necessidade, não por falta de sentimento. Ele não queria apressar nada, mas também não conseguia mais fingir indiferença. Numa noite, Patrícia o chamou para conversar na biblioteca. "Você tem passado muito tempo com a Valentina?" Ela disse direta. Gabriel colocou o livro de lado. "Estou passando tempo no jardim." "Gabriel." "Mãe." Patrícia suspirou. "Não estou dizendo que ela é má pessoa. Estou dizendo que vocês são de mundos diferentes. Isso pode acabar complicando as coisas." "Que tipo de complicações?" "Você sabe muito bem." "Não, mãe." Ele se levantou. "Acho que você está falando de expectativas sociais, não de complicações reais. E essas são coisas diferentes." Patrícia não respondeu. Valentina é uma pessoa séria, trabalhadora e inteligente. Ele foi para a porta. "Se eu quero passar tempo com ela, é porque ela vale esse tempo." Ele saiu sem esperar resposta. No fim do mês, Valentina tirou 2 dias de folga para visitar a avó. Gabriel a encontrou na manhã da saída, na entrada de serviço, com uma mochila e uma caixa de doces. "Vai ao interior?" ele perguntou. "Visitar minha avó." Ela ajeitou a mochila no ombro. "Ela mora a umas 3 horas daqui. Posso te levar?" Valentina o olhou. "Não precisa." "Eu sei." Ele pegou as chaves do carro. "Mas quero conhecê-la." A viagem foi tranquila. Conversaram sobre músicas antigas que os dois conheciam, sobre comidas de interior, sobre as diferenças entre crescer numa cidade grande e crescer onde a vida tem um ritmo diferente. Quando chegaram à casa de Dona Celeste, a velha senhora estava na varanda, podando um arbusto com uma tesoura enorme. Tinha 72 anos, cabelos completamente brancos presos de qualquer jeito, e um olhar que parecia ler as pessoas mais rápido do que elas conseguiam se apresentar. "Vó." Valentina a abraçou com força. "Trouxe uma visita." Dona Celeste olhou para Gabriel por um longo segundo. Depois sorriu. "Entra, filho, tem café feito." Passaram a tarde ali. Gabriel ficou quieto boa parte do tempo, ouvindo Dona Celeste contar histórias, observando a forma como Valentina relaxava completamente, como se, naquela casa pequena, ela pudesse ser outra versão de si mesma, mais leve, mais aberta. Numa hora em que Valentina foi buscar mais café, Dona Celeste virou para Gabriel. "Você gosta dela." Ele não fingiu surpresa. "Sim." "Ela tem medo." "De mim?" "De acreditar em coisa boa." A velha falou com simplicidade, como quem declara um fato. "A vida ensinou ela a esperar o pior. Você vai ter que ter paciência." "Tenho." Dona Celeste o estudou por mais um momento. Depois assentiu, como se tivesse chegado a uma conclusão. "Minha neta não precisa de alguém que salve ela. Ela se vira. Precisa de alguém que fique." "Entendo isso." "Então tá bem." Quando Valentina voltou com o café, os dois estavam conversando sobre as rosas brancas do jardim, como se a conversa anterior nunca houvesse acontecido. Na volta para a cidade, já de noite, com a estrada vazia e o rádio baixinho, Valentina disse: "Ela gostou de você." "Como você sabe?" "Ela fez bolo." Valentina sorriu de lado. "Ela só faz bolo para quem ela gosta." Gabriel riu. "É um ótimo critério." Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio bom. "Gabriel." "Sim." "Por que você está fazendo isso tudo?" Ele levou um segundo. "Porque quero. E porque é impossível não perceber o quanto você vale." Valentina olhou pela janela. "É assustador quando alguém te trata bem sem querer nada em troca." "Quero sim," ele disse. "Quero que você pare de achar que precisa aceitar tão pouco.
Ela não respondeu, mas não desviou o olhar da janela por muito tempo. As rosas brancas abriram numa manhã de sol. Valentina as encontrou assim quando chegou ao trabalho. 6 flores abertas, brancas como Dona Celeste gostava, balançando levemente no vento da manhã. Ficou parada na frente delas por alguns minutos antes de entrar na casa. Naquele dia, Gabriel a esperava na copa com o café passado na hora. Abriram, ela disse. Vi. Ele sorriu. Ficou bonito. Ficou. Havia algo diferente no ar entre eles naquela manhã, como se as flores tivessem marcado algum tipo de linha, e os dois estivessem finalmente no mesmo lado dela. Valentina, ele disse, posso te falar uma coisa? Pode. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei se fico aqui. Não sei como as coisas vão se ajustar. Mas sei que esses meses todos, o que eu mais quis foi continuar te conhecendo. E isso não tem nada a ver com onde você trabalha ou onde eu moro. Tem a ver com quem você é. Valentina ficou em silêncio. Você está com medo, ele continuou. Eu sei. Não precisa de resposta agora. Só precisava que você soubesse. Ela o olhou por um longo tempo. Tenho medo, ela disse. Tenho medo de acreditar e me machucar. Isso é honesto. Mas também... Ela respirou. Também sei que a gente às vezes precisa escolher ter coragem antes de ter certeza. Gabriel ficou quieto, esperando. Dona Celeste diz que rosa branca é para quem tem paz no coração. Valentina olhou para a janela que dava para o jardim. Acho que estou começando a entender o que ela quis dizer. Naquela tarde, Patrícia passou pelo jardim e parou diante das flores abertas por um momento. Ninguém estava olhando para ela. Ela ficou ali em silêncio, e havia no seu rosto uma expressão que não era exatamente arrependimento, mas era próxima disso. A expressão de quem reconhece tarde que tratou algo pequeno como se fosse grande e algo grande como se fosse pequeno. Ela não disse nada. Entrou na casa. Mas na semana seguinte, pela primeira vez em 2 anos, chamou Valentina pelo primeiro nome. Foi um detalhe, mas para Valentina, não foi. Com o passar dos meses, a mansão foi ficando diferente. Não nas paredes nem nos móveis, na temperatura do ar, na forma como as pessoas se cumprimentavam pela manhã. Patrícia continuava exigente, sempre seria, mas havia algo que havia amolecido nela, devagar, como gelo que some sem que ninguém aponte o momento exato. Gabriel decidiu ficar. Abriu um escritório na cidade e começou a reconstruir uma vida que finalmente fazia sentido para ele. E Valentina, com o incentivo dele e a teimosia que sempre foi sua, se inscreveu no processo seletivo de uma faculdade de agronomia. No dia em que ela contou para Dona Celeste por telefone, a velha ficou quieta por um segundo e depois disse, com a voz um pouco embargada, Sabia que você ia chegar lá, minha filha. No jardim da mansão, as rosas brancas floresciam pela segunda vez. Valentina as regava de manhã cedo, antes do trabalho. Gabriel às vezes aparecia com café e ficava encostado na parede vendo ela cuidar das plantas. Era uma cena comum. E justamente por isso, parecia certa. E era mais do que suficiente. Às vezes a vida demora tanto para trazer algo bom que a gente quase desaprende a reconhecer. Mas quando chega de verdade, chega sem esforço. E fica.